todos! Sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando muito entretenimento e conhecimento até você. Hoje, o nosso assunto, ele é algo que muitos, eu tenho certeza, muitos já pararam para pensar. Como está a sua escrita? Sim, porque hoje muita coisa é através do meio digital, mas a nossa escrita nem sempre sai como deveria. Pois é, mas como ela deve ser trabalhada em sala de aula para despertar na gente a vontade de escrever corretamente e a necessidade disso? Bom, para discutir este assunto tão importante que cabe a nós professores pensarmos como trabalhar a escrita em sala de aula. Para isso, trouxe aqui a queridíssima professora Cris Ladeia. Crisley Ladeia, porque o seu nome é muito chique. Obrigada, Cris, pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje, de conhecer você pessoalmente. Já tinha ouvido falar bastante, agora conheci aí pessoalmente, muito feliz e muito honrada. Cris, para mim é uma honra, porque pessoas como você fazem a diferença. Gente, essa pessoa aqui, simples, o que ela tem de simplicidade, ela também tem de excelência no trabalho. Aliás, eu nem sei se vai dar para falar, Crisley, de tudo que você já fez e tem feito aí na sua prática educativa, porque ela já executou muita coisa em sala de aula, gente, e faz muita diferença. Crisley, conta um pouquinho para quem está assistindo, quem é você, como é que foi um pouco do seu percurso aí educacional. Então, sou professora, atualmente professora numa rede particular de ensino para alunos aí de 4º e 5º ano. Mas já trabalhei com berçário, maternal, todas as séries aí do fundamental. E sempre tentando ali aplicar a escrita, a leitura, dando o meu jeito ali para aplicar isso em sala de aula, até mesmo com os pequenos, né? Nossa, Crisley, me conta uma coisa, você desde pequenininha tinha vontade de ser professora? Sempre. Fiz o magistério, né? Nossa. Conhecido magistério, e sempre. Puxa, sabe, Cris, eu percebo que quem é professor, de fato, não é aquele que simplesmente escolheu a faculdade ou a profissão quando adulto, mas desde pequeno tem essa vocação, né, Cris? Você era daquelas que ensinava, todo mundo estava perto? Sim. E é uma coisa que não sai da gente, né? Sim, é um dom, né? É, isso mesmo. Crisley, quando você coloca aqui pra gente, e ela colocou muita história aqui para mim, sobre os projetos que ela executou em sala de aula, eu vejo a dificuldade, principalmente, de trabalhar os gêneros, os diferentes gêneros textuais. Qual que é a importância de inserir os diferentes gêneros textuais para as crianças, desde as séries iniciais, no seu ponto de vista, Cris? Então, Ju, eu procuro inserir esse trabalho com gêneros aí desde lá do primeiro aninho, por exemplo. Aí falar, mas eles estão se apropriando do processo de escrita agora. Sim. Mas aí você vai fazer uma coisa ali de acordo com a idade deles, né? Não pode ser uma coisa também muito fácil que eles vão perder ali a vontade de fazer, e nem pode ser muito difícil que eles vão desistir. Mas você pode começar ali, assim que eles começam ali no processo de alfabetização, começar ali com um joguinho de dado. Eu trouxe aqui um joguinho de dado, posso que legal, mostrar? Por favor. Aqui. Tem 2 dados, e aí a criança joga, por exemplo, tem a professora, a menina, aí depois tem um verbo, a criança joga um, depois joga o outro, a professora come. A professora come o quê? Você não dá o resto para ela, ela vai elaborar ali. Nisso ela já vai montando o processo de escrita ali na cabecinha dela, né? Crisley, isso é extremamente rico. Você sabe, Cris, que hoje a gente tem discutido, graças a Deus, hoje em dia, na verdade deveria ter sido sempre, as diferentes formas de aprender, porque nós somos diferentes. Sim. E como somos diferentes e temos muitas vezes em sala de aula alunos com diagnósticos diferentes, não é verdade? Uma brincadeira dessa já nos faz pensar em meios diferentes para você, por exemplo, atingir um aluno que está no espectro autista e que tem dificuldade de repertório. É verdade. Que legal! Ô, Cris, o teu trabalho, ele tem muito da ludicidade? Bastante. Porque você tem que começar ali pela oralidade também, né? Sim. Porque muitos não sabem escrever, mas já começa a fazer esse esquema na cabeça para depois passar para
papel. Sim. Ainda com os pequenos, eu costumo fazer o saco mágico, Ah. que eu falo para eles. Aí eu fiz esse saquinho aqui Que legal. e coloco algumas coisas aqui dentro. Coloco eles sentadinhos. Isso você pode fazer no primeiro aninho, segundo aninho ali. Aí tem vários objetos, brinquedos. Aí a primeira criança vai, coloca a mão lá no saquinho e tira, por exemplo, um pente. Ela certo. tem que começar a história ali com um pente. Se você achar, eles falar, ai, Pro, difícil é começar. Se você achar que vai ficar difícil, começa você. Eu estava andando na floresta, de repente encontrei um pente. Aí ele tem que inserir o pente na história dele. Aí passa o saquinho para o amigo vai e tira outro objeto, aí tira um cachorrinho. Ele tem que colocar o pente e o cachorrinho na história também. E assim sucessivamente. Nossa, Cris! Gente, essa ideia e a outra dá para trabalhar não só na área da língua portuguesa, como, por exemplo, nas outras áreas, além da minha que eu amo também, que é a língua inglesa. A gente consegue fazer com que a criança desenvolva um repertório, né, Cris? Isso. Conforme até uma temática. De repente, colocar até objetos para trabalhar um tema, né? De repente, até definidor numa aula de história, colocar objetos que tenham a ver para a criança pensar no assunto. Nossa, Cris, que divertido. Eles gostam bastante. Sim, essas duas ideias. E você tem até outras coisas aqui. Bom, são ideias para também trazer à tona os vários gêneros textuais. Isso. E aí com os pequenininhos também, né? Falar, mas que gênero trabalhar com os pequenos, né? Você vai chegar lá e falar, vou trabalhar gênero textual no primeiro aninho. Mas aí você pode começar com receita, porque receita eles conseguem lá ver a mãe, a avó preparando um bolo. Aí você pode inserir aí nessa receita, vai colocando lá um modo de preparo, fala para eles 300 gramas, a unidade de medida, já insere a matemática. Aliás, você tocou num assunto, para quem nos assiste aqui na TV Humana, tem alguns programas, como Nós Sabe Português, que discute isso, 300 gramas ou 300 gramas. Ó, hashtag fica a dica para o casal aí, Sérgio e Cida Cinca, que são aqui nossos colaboradores da TV Humana. Adorei essa ideia de trabalhar receita. Porque, de fato, né, Cris, quando é pequeno, muitas vezes vai trabalhar receita lá no quarto, quinto ano. Mas isso pode ser muito bem com os pequenos abordado, né? Sim. Esses verbos no imperativo também. Isso. Aí eu sempre falo para eles, né? Falo, pega lá uma receita, mas não pega da internet. Aí eles vão para casa, pega uma receita com a mãe, com a avó. Aí quando eles voltam para a sala de aula, eles fazem a leitura daquela receita. Com a letrinha deles, eles passam. Dá até para fazer um livro de receitas da turma, né? Sim. E no final do projeto, a gente costuma fazer o quê? Escolhe lá um brigadeiro de beterraba, de cenoura, costuma fazer com a turma um projeto que todos participem ali, coloquem a mão na massa. Cris, dá para trabalhar até aula de ciências. Sim, eles gostam bastante. Beterraba, gente. Você é esse doce que você é aqui no nosso programa com seus alunos deve ser, né? Obrigada pelo carinho, Ju. Gente, dá uma vontade de ser aluna da Crisley. Verdade, porque a criança pequena, ela quer ser abraçada. E esses projetos, eles abraçam, dá curiosidade, a criança quer fazer, quer participar. Que legal. E aquela caixa do medo que você trouxe também é para abordar? Essa daqui eu costumo fazer com os grandes, quando eu vou trabalhar lá gênero textual, terror, enigma. Aí costumo fazer o quê? Geralmente eu apago a luz da sala de aula. Ai, que legal. Crio ali uma atmosfera de suspense, né? Apago a luz, coloco um fundo musical, aí eles ficam, Bro, o que vai ter hoje? Vou ali instigando, né? Geralmente escolho um conto de terror que não seja muito extenso, porque apagou a luz e começar a ler para aluno, né? Escolho um conto de terror, eu gosto daquele A Casa Mal Assombrada. Coloco para eles ali o fundo musical, vou fazendo a leitura, dando entonação na voz. Aí quando acaba, eu falo para eles, falo assim, agora vocês vão escrever o próprio conto de terror. E tem uma tabelinha, essa tabelinha, depois que eu fiz a leitura do conto, aí eu falo para eles, agora nesse conto que eu fiz a leitura, você vai falar a introdução, conflito gerador, o clímax e a resolução do problema. Eles entenderam nesse conto que eu fiz a leitura. Agora eles vão fazer isso no conto deles.
Procura fazer uma introdução para o seu conto. Eu vou mostrar para o pessoal. Olha, isso é fantástico. Tanto o livro cobra que a criança compreenda a introdução, o conflito, o clímax e a resolução do problema, mas imagina quando ele se coloca nesse movimento, né? E de repente a história que a professora contou e depois a história dele. Que demais isso, Cris! Aí, sabendo aplicar isso aí no conto lido, ele consegue ali, né, desenvolver o próprio conto. Nossa. E também a caixinha do medo, né, que você havia falado aí. Essa caixinha do medo eu coloquei aqui diversas palavras que geralmente aparecem aí nos contos de terror. Por exemplo, vou tirar uma aqui. Tem aqui castelo. Aí dou para a primeira criança ali, ela castelo. Você é a mesma coisa do saco mágico, só que para os maiores. Agora quarto e quinto ano. Nossa, que legal. Aí ele vai falar lá, eu estava andando, encontrei um castelo sombrio. Aí a criança de trás tira outra palavrinha. Aí, espantalho. Ela tem que inserir o espantalho e o castelo na mesma história. E aí vai passando um para o outro. Assim que eles finalizarem, eles criaram uma história coletiva. Sim. Todos fizeram ali uma história. Eles vão passar para o papel essa história. Mesmo sendo uma história coletiva, quando cada um fizer ali o esboço da sua história, vai ser uma história diferente, vai sair uma história diferente. Cris, quantas ideias! Olha, eu não sei você aí, mas eu queria ter um bloquinho agora. E eu vou ter que reassistir este programa algumas vezes. Sim, porque ao falar, quando você vai colocando na minha cabeça, enquanto ainda sou professor, estou professora, já fico pensando em técnicas. E, Cris, dá para trabalhar isso com várias coisas. Até mesmo professor de matemática pode colocar algumas situações para fazer a criança pensar em situações problema. Estava na feira, de repente peguei... Você nunca escreveu um livro contando as suas técnicas de escrita? Tá no forninho. Ó, gente, tá no forninho. Só vem gente especial no meu programa. E você está sendo assim. Você sabe que muita gente que está nos assistindo faz parte de grupos de professores, coordenadores e que vão levar essas ideias aqui para a escola. Isso é fantástico. Cris, eu até anotei algumas perguntas para te fazer, porque eu sabia que você é uma pessoa com muitas ideias e com um trabalho riquíssimo. E uma outra pergunta que eu coloquei, eu acho que é importante, muitos falam que a criança, quando pequena, não deve ser introduzida ao mundo da escrita, que não deve ser antecipado, porque para alguns é como se antecipassem etapas da criança. Como que você vê a questão de colocar os alunos para produzir pequenos textos? Isso deve ser feito desde pequeno? Como que você vê isso? Eu procuro fazer isso com os alunos, como eu falei para você. Desde lá dos pequenininhos, primeiro aninho, eu sempre incentivei a escrita. Você tem que ver ali a idade da criança, você vai dar um desafio que ela possa cumprir, uma coisa ali de acordo com a faixa etária dela, né? E a criança que tem o pai e a mãe que lê bastante para ela já tem um repertório. Então ela já sabe o que é começo, meio e fim. E ela já vai saber ali contar oralmente, ela vai conseguir ali contar a história dela e mais para frente escrever, mas tem que ser incentivada, né? Nossa, Cris, você tocou num assunto importante. Famílias, estimulem a leitura, porque isso que você disse, são passos que não é só a escola que está introduzindo para a criança, a família também. Ao apresentar uma leitura, muitos apresentam antes de dormir um conto, e você, trabalhando a escrita, o professor trabalhando a escrita, ele só está colocando um trabalho que já vem aos poucos sendo feito. Só que no desenvolvimento da escrita. Porque se fala tanto da leitura, né, Cris? Mas muitas vezes a gente não escuta a função aí da importância da escrita desde pequenos, não é verdade? Isso. E é visível ali na escola, você consegue perceber a criança que os pais fazem uma leitura à noite para ela, você vai pedir alguma coisa para ela referente a uma árvore. Vamos escrever aí sobre a árvore? Ela já tem repertório, ela já ouviu uma história sobre uma árvore rosada, uma árvore frutífera, né? Então é um repertório ali construído pelos pais, ouvindo histórias. Exato, porque não adianta cobrar da criança que tenha um texto super qualificado se isso também não foi repertoriado, né, ao longo da vida. São tantas fases da criança, né, Cris, e tantas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Às vezes um passeio que a família vai fazer. Vamos registrar?
E é tão legal, essas suas ideias me parecem até ideias mágicas, tá, Cris? Por favor, este livro deve sair, eu quero que você estreie Sim. aqui com a gente. Mas uma pergunta que já teve gente que me escreveu falando sobre a questão do meio digital, né? Muitos pais ficam apreensivos porque a criança, o adolescente vai para o meio digital e muitas vezes a escrita não está tão de acordo. E aí eu queria saber como que a gente poderia conciliar a leitura e a escrita com o meio digital, na sua opinião, Cris? Quando a gente fala assim de leitura, vem numa cabeça o quê? Livro. Mas não é só livro, né? Uhum. O que a gente pode fazer também? Os maiores aí, quarto e quinto ano, a gente pode fazer um trabalho com site, com blog, criar um blog, porque ali ele vai ter que escrever, antes ele vai escrever à mão, para depois passar para esse blog, né? Então, ele vai conseguir ali fazer a leitura dele, fazer a escrita dele e não sair do mundo digital. Porque não adianta agora a gente achar que a tecnologia ela veio para ficar, ela vai ficar. Então, ela tem que ser a nossa aliada, tem que trazê-la para a sala de aula. Nossa, perfeito isso que você tocou. A tecnologia é nossa aliada e não nossa Sim, inimiga, né, Cris? isso. Devemos fazê-la nossa amiga e não torná-la inimiga, porque infelizmente muitos não veem desta forma e acham que tem como afastar. E não tem, né, Cris? Não, não tem. Ela veio para ficar. Você tocou no assunto legal, essa questão de confeccionar blog e tal. Como a gente vai trabalhar, né, a fundo a escrita através dele? É algo que, Isso, né, a criança precisa estar em contato com a tecnologia para também saber viver no nosso mundo, isso. porque não tem como afastar. Eu também queria comentar uma coisa sobre o papel do professor na escrita do aluno, né? Muitas vezes a gente percebe, Cris, que alguns professores direcionam muito a escrita do aluno, esperando que aquela escrita saia impecável. Cris, como é que você vê sobre a liberdade da escrita do aluno? Quando você sugere ali para o aluno fazer um texto, você tem que deixar ele bem à vontade. Não se preocupar naquele primeiro momento, parece uma coisa errado que eu vou falar agora. Não se preocupar com pontuação, com ortografia naquele momento. Ele primeiro vai colocar a ideia dele para fora. Depois que o texto estiver pronto, que ele escreveu a história que ele queria escrever, aí você vai falar para ele a importância do texto ser revisado, ensinar ortografia, pontuação, mas o primeiro momento tem que deixar ele à vontade para ele escrever, porque senão ele vai ficar preocupado. Eu tenho que escrever uma história, essa história tem que estar correta, não pode ter erro de pontuação, não pode ter nada errado. O que a professora vai ver primeiro? Então deixa ele à vontade para ele escrever e depois você vai orientá-lo em relação à pontuação, outro tipo de revisão. Eu acho que isso que você falou é perfeito, porque a gente vive num mundo em que infelizmente se aponta muitos erros, né? Você que está assistindo a gente aqui, já parou para pensar como a gente é criticado e como às vezes até a gente critica? E quando a criança está nesse papel de escritor, é tão bonito falar assim, porque muitas vezes o escritor está tão distante do mundo da criança, fala, nossa, vou ser o autor. Quando a gente coloca ela, né, como ter o papel de escritor, como você possibilita ela se enxergar como capaz? E nada melhor do que dar a liberdade, Cris. Você falou tudo, até porque depois você vai ter aí por onde caminhar, identificando os erros, né, Cris? Isso. Depois do texto pronto, você senta com a criança, fala, o que você acha disso aqui? Dá para melhorar? Né? Aí você faz a pontuação necessária, mas naquele primeiro momento ali, deixar fluir a ideia dela, a história dela. Exata. E assim, né, Cris? A gente só vai se preocupar com aquilo quando a gente sente necessidade de. Isso. Então, quando você cutuca, aqui pode ter uma vírgula, pode ser que tenha um ponto final, mas por quê? Nossa, vai ficar mais legal. A criança começa a perceber a necessidade, aí a aula de pontuação faz sentido, né, Cris? Ô, Cris, tem mais uma coisa aqui que eu fiquei muito curiosa. Sim. Ela é uma pessoa extremamente criativa. Geralmente eu faço essa atividade aqui com o terceiro ano. Como eu disse, eles falam, ai, Pro, é difícil começar o texto. Eu começo como? Aí coloquei, eu trabalho muito com material reciclado. O que eu sempre falo assim para as minhas amigas, elas falam: "Ah, o que eu posso comprar?" Eu falo: "Gente, o que comprar? Vamos fazer, né?" Perfeito.
porque não é toda a escola ali que vai dispor dos recursos para você Sim, trabalhar. mas isso é uma visão sustentável. Então, essa fábrica de textos eu costumo fazer com o 3º ano. A criança vai, pega lá uma frase para começar, o início do texto. Aí tem aqui, em um belo dia, ou se não, em uma noite estranha. Aí ela vai sentar, vai escrever ali a introdução do texto dela. Aí ela está no meio do texto, ela vem, pega mais um lapisinho aqui, de repente, ou quando ninguém esperava, ela está no meio do texto. Aí quando ela vai finalizar o texto, ela levanta, pega mais um lapisinho. Dessa forma, assim sendo, fica mais fácil para ela construir o texto e com o passar do tempo ela não vai mais precisar disso. Nossa, Cris, para trabalhar marcadores temporais. Isso, eles adoram. Nossa, e é perfeito. Olha aí, professor. Gente, ideia. Pegue, absorva as ideias aqui da professora Crisley e ponha em prática. Que máximo para trabalhar, por exemplo, as famosas conjunções. Sim. Que às vezes o pessoal lá do ensino médio vai querer trabalhar, mas, gente, é como a Cris falou, é de pequeno. Você vai introduzindo aos pouquinhos e que ideias fantásticas. Eu juro, me passa pela cabeça, como eu não pensei nisso? Que ideia demais, que ideia fantástica. Sinceramente, Cris, a criança tem vontade de participar. Eu acho que essa é uma diferença do teu trabalho para o trabalho que a gente vê num geral. E eu me coloco também, porque nós somos professores e a gente está tentando sempre melhorar. Isso é uma coisa legal. Quem é professor hoje em dia, a gente sabe que não está fácil ser professor. E a gente abraça essa profissão com muito carinho. E quando você tem uma pessoa como a Crisley, que tem ideias e que principalmente, gente, colocou em prática. Cris, quantos anos você está na área? 16. Há 16. 16. Você dorme no formol, né, Cris? Gente do céu, você tem filhos, Cris? Tenho 2. Uma menina de 20 e um menino de 12. Gente, esta boneca aqui, além de tudo, eu imagino que você deve ser uma mãe super criativa, porque é isso, você traz com vivacidade a ideia e coloca em prática. E, Cris, uma coisa que eu acho que é legal, deixar principalmente para o pessoal, indicação de repente, autores ou leituras que façam fluir o trabalho do professor. Você tem alguma coisa aí pra gente? Então, trouxe aqui 3. 3? Esse aqui, para trabalhar, é receita. O livro de receitas do Menino Maluquinho. Que legal! Bem legal, tem várias receitas que as crianças podem fazer, eles adoram. Costumo trabalhar no 3º, às vezes até o 4º ano também. Perfeito. O Solar Assombrado é para trabalhar aí o suspense, o terror. No 5º ano, bimestre passado, trabalhamos aí o conto terror e eles gostaram bastante. Nossa, o Solar Assombrado. E no 5º ano eu também trabalho relatos de memória. Perfeito. E eles gostam bastante porque é uma coisa da vida deles, que marcaram a vida deles, uma história verídica, então eles gostam. Geralmente eu entrego ali uma folha com pauta e uma sem pauta. Eles fazem a escrita, trouxe até um texto aqui que meu filho fez, é um texto e a ilustração, para eles poderem ali colocar também, né, o desenho. Esse livro aqui, do Fernando Sabino, O Menino no Espelho, relatos de memória, são histórias aí dele pequeno e as crianças gostam bastante também. Que demais! Às vezes eles contam histórias que nem a família sabe. Conhecimento. E aí vem o encanto desta atividade, né? Sim. Porque a família acaba viajando junto com a criança. Esse texto que você trouxe do seu filho. Deixa eu mostrar. É sempre um texto com uma ilustração. Eu peço para eles, porque às vezes a gente consegue aí fazer a publicação. Por exemplo, estou lá numa sala com 20 alunos. Certo. Cada um produz um texto e faz uma ilustração. Ali dá para fazer um livro de relatos de memória, fica bem legal. E o seu filho tem quantos anos? Quando 12 anos, ele gosta de escrever? Cris? Ele gosta. Cris, ele teve professoras marcantes na vida, assim como você é marcante na vida dos seus alunos, imagino eu. Ele deve ter tido. Sim. Cris, você é um doce. Você passou pra gente e passou pra mim uma mensagem de que é possível melhorar.
a escrita e a leitura dos jovens. Porque às vezes o nosso coração ele fica apertado. Sim. A gente vê tanta coisa, né, Cris? E fala, poxa vida, tem que mudar tanta coisa na realidade. Mas quando a gente está com pessoas como você, que não só são criativas, mas você ama a profissão, você traz para a gente no olhar essa doçura. Eu só tenho a te agradecer e eu quero pedir, por favor, aquela ideia que está no forninho de produção do livro, porque imagina quanta gente que não ia querer um livro com as ideias da professora Crisley para ajudar na produção de texto. E detalhe, gente, isso é um pedacinho do trabalho da Crisley, porque ela tem muita coisa. E você está convidada a vir novamente, Cris. Com o maior prazer. Eu vou adorar, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo carinho. Prazer imenso aí conhecer você pessoalmente. O prazer é meu e com certeza de todos que estão aqui nos assistindo, para sempre aprender a como educar, para transformar aqui na nossa TV Humana. Um abraço carinhoso e até a próxima, gente. Tchau, tchau!